Quem está chegando por aqui é o camisa 10 da Seleção Brasileira do Rádio. O nome dele é Alexandre Garcia. Fala com a gente, Xará. O jornal O Estado de São Paulo e outros jornais estão mostrando que no Brasil 53.500 servidores públicos, ativos ou inativos, recebem acima do que estabelece o limite constitucional. Ou seja, estão sendo pagos desobedecendo na cara de todo mundo a Constituição. A Constituição estabelece limites, está lá no artigo 37, que no município tem relação com os prefeitos, no estado relação com os governadores, no âmbito nacional todo relação com o que recebem ministros do Supremo. Hoje, o teto máximo é R$ 46.366,19. 53.500 servidores recebem acima disso e nos últimos 12 meses deu 20 bilhões dos nossos impostos, dos pagadores de impostos, para pagar esses, chamam de penduricalhos, né? Verbas indenizatórias, que ficariam fora, porque a Constituição é bem clara, que é na soma de todas as vantagens. Não é só o salário, o estipêndio, o soldo, seja lá como se possa chamar, os proventos, não, é tudo. Né? Mas agora estão com um projeto de lei para ver se moraliza isso. O Brasil é o primeiro do mundo em número. Em segundo lugar vem a Argentina, com 27 mil funcionários recebendo acima do teto. Em terceiro lugar, Estados Unidos, 4 mil. Estados Unidos tem 300 milhões de habitantes, só 4 mil. Tem país, Portugal, eu vi, tem só 3. Deve ser o presidente, o primeiro-ministro, o presidente da Assembleia da República, talvez. Bom, mais uma que a gente tem que corrigir, né? Agora, vejam só. 48 horas depois de terminada a COP, Lula já nega o que discursou. Né? Os atos e as falas desse presidente sempre estão em antagonismo, são opostos. Né? Ele acaba de sancionar uma lei com estímulos para termoelétricas movidas a carvão. 48 horas depois da COP. A ministra Marina tinha recomendado o veto à lei, mas ele sancionou. Por falar nisso, a Frente Parlamentar do Agro entrou na Procuradoria-Geral da República com uma queixa-crime contra o presidente da República e contra o ministro da Justiça, Lewandowski, né, por decretos assinados pelos dois e anunciados na COP sobre demarcação de terras indígenas, contrariando a lei que regulamenta a Constituição Federal, aquela que se chama de marco temporário, né, que diz o seguinte: são indígenas as terras que ocupam, ou seja, naquele dia, 8 de outubro da Constituição de 1986, 88. Está aqui a Constituição. Né? E contraria. E acham que isso foi um crime, porque contrariou a lei e a Constituição. Estão denunciando o presidente. E, ao mesmo tempo, o Lewandowski foi convocado pela Comissão de Agricultura da Câmara sobre invasões indígenas de propriedades rurais. Já que eu falo em denúncia, o deputado Kim Kataguiri denunciou, e foi encaminhada a denúncia ao Supremo, está com o relator, ministro André Mendonça, o procurador-geral, o advogado da União, o Jorge Messias, que é indicado por Lula para vaga no Supremo, por crime de
quando a pessoa deixa de aplicar a lei, né? No caso, deixou fora 6 entidades envolvidas na questão de tirar descontos dos aposentados e pensionistas, os idosos do INSS. Messias está sendo acusado de uma queixa-crime por ter, em 9 entidades que foram objeto de um alerta, fingiu que não viu 6 e só botou 3. Né? Acham que foi cometido um crime aí. Tudo isso vai lá para a sabatina do Senado, que está marcada para o dia 10. Ele já está percorrendo o Senado, fazendo uma espécie assim de... pedindo voto lá para os senadores. Alcolumbre, até o momento dessa gravação, eu não tinha notícia de que o tivesse recebido. Alcolumbre já disse que o seu candidato é o Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado. Porque Rodrigo Pacheco quer ir para o Supremo porque não tem futuro eleitoral em Minas Gerais. De Brasília, Alexandre Garcia.